obstetra, né, cooperado da Unimed Costa Oeste, o Dr. Ramon Ribeiro de Jesus. Ele está aqui, vai tirar nossas dúvidas e, claro, as dúvidas de vocês aí de casa também. Em primeiro lugar, boa tarde, Ramon. Boa tarde. Seja bem-vindo novamente aqui ao nosso Ver Mais, porque eu estava com saudade já para tirar nossas dúvidas. É um prazer estar aqui. E para falar de um assunto aí que é importante também as mãezinhas aí saber, né? Queria que você começasse explicando para a gente, Ramon, quais que são as principais intercorrências, né, que a mulher pode ter aí nas primeiras semanas de gestação, no primeiro trimestre também, até para elas entenderem um pouquinho sobre o nosso assunto de hoje. Sim. Bom, então, só para explicar o que é intercorrência, né? Intercorrência é aquela situação que a gente não espera, ou que, caso a gente espere, não esteja dentro do normal, né? Do que a gente espera na evolução de uma gestação. A gente divide em trimestre, ou seja, os 3 primeiros meses, a segunda fase, que são dos 3 aos 6 e dos 6 aos 9, porque, de acordo com a fase, existem intercorrências diferentes. Nas primeiras, que é a fase onde o bebê ainda é um bolo de célula, ainda está se desenvolvendo, as principais intercorrências são relacionadas à perda gestacional, ou seja, sangramento, ameaça de aborto, além das intercorrências devido à placenta ainda não estar pronta, que a placenta produz alguns hormônios e antes dela estar pronta, esses hormônios ficam sistêmicos, ou seja, dá aquele famoso enjoo, aquele mal-estar, a mama dói. Então, as principais intercorrências podem ser leves, como enjoo, às vezes até mais grave, enjoos que levam à desidratação, à dificuldade mesmo de comer, e aquelas intercorrências mais perigosas, que podem levar até a perda gestacional. Doutor, e assim, quais que são os sinais que as mulheres devem ficar atentas que pode estar ocorrendo alguma coisa anormal ali? Porque a gente já sabe que a primeira gravidez é até mais difícil, porque é onde tudo é novidade também para as mamães aí, né? A segunda já é mais tranquila, a terceira então já vai. Mas qual que elas têm que ficar atenta ali? Como é a fase mais comum de perda gestacional, o que tem que ficar atento, principalmente? Em sinais de perda, que basicamente é sangramento. Então, pacientes que têm sangramentos no primeiro trimestre precisam de uma avaliação. Não é normal, nunca é normal sangrar na gestação, especialmente nesse primeiro trimestre. Então, caso tenha sangramento, precisa dessa consulta médica. Outras situações que precisam ficar atento: dor muito intensa, não é normal, um pouco de cólica é normal. Agora, dores muito intensas não pode ser normal e precisa ser avaliado. Desidratação, aquela paciente que não consegue se alimentar porque está tendo muito enjoo, muito vômito, né? Esses são sinais que elas precisam procurar atendimento médico. Então, a gente não é normal ter sangramento, dores, muito vômito. Alguns, se sabe que tem enjoo, tem as vontades lá também, mas passou disso, o importante é você procurar acompanhamento. Quer dizer, você já está fazendo acompanhamento, mas avisar o médico ou procurar o médico, tá alguma coisa errada. Doutor, mas o que é normal, então, durante essas primeiras semanas de gestação? É isso. Então, assim, o que acontece quando a paciente está grávida? Geralmente, o primeiro sintoma que ela sente é uma cólica. Parece que ela vai menstruar. O que acontece é que ela não sangra. Aí a paciente que está tentando engravidar começa a pensar que ela pode estar grávida, né? E aqui não estava tentando e acabou engravidando sem querer, ela vai perceber que não vai menstruar. Então começa a ter uma cólica. Depois da cólica que as mamas começam a doer, e aí dá enjoo, e esses são os principais sintomas, tá? Que são os normais, né? Então, uma cólica leve, um pouquinho de enjoo e dor nas mamas. Doutor, e o que a mulher deve fazer para tentar evitar essas intercorrências aí nas primeiras semanas? Tem algumas coisas que ela pode fazer, alguns cuidados especiais? Bom, primeira coisa, descobriu que está grávida, marcar logo a consulta de pré-natal. Então, a primeira consulta de pré-natal é muito importante, tanto para identificar as doenças, os problemas que ela pode ter durante a gestação. A gente identifica quais são os fatores de risco dessa paciente, mas também cuidar da saúde, né? A alimentação impacta nesses sintomas, atividade física, caso o seu médico te libere,
E, é claro, essa avaliação do bebê. O ultrassom é muito importante, principalmente para questões de perda gestacional e avaliar se a gestação está evoluindo conforme esperado. Doutor, por que as primeiras semanas ali elas são essenciais até para garantir, né, a gravidez e assim não corra a perca desse bebê? Por que é tão importante esses primeiros cuidados aí? O bebê ele começa com poucas células, né? O bebê ele desenvolve. E esse primeiro trimestre é muito importante porque ainda não tem nada desenvolvido. Então, qualquer alteração, qualquer coisa que impacte nessa multiplicação de célula, impacta no crescimento, no desenvolvimento e na formação desse bebê. Por isso é tão importante o início da gestação, né? Então, tem que evitar medicações sem falar com o médico, algumas atividades físicas, alguns alimentos. Então, o cuidado nesse início é muito importante para que esse bebê se desenvolva da forma correta. Então, basicamente é porque ele ainda é muito pequeno e se qualquer coisa pode mudar o curso desse desenvolvimento do bebê. Doutor, já no segundo trimestre ali, né, que intercorrências gestacionais elas podem ocorrer, já que já é no 6º mês já, né? Isso, do 4º ao 6º, 7º mês. Essa é a fase que a gente brinca que é a mais tranquila, é a que dá menos intervenção, tem menos problemas, né? Aquela fase que a gente brinca que a paciente tem um pouco de paz. Tranquilidade. Não tem o mal-estar, aquele medo de perder do início e nem tem o cansaço, as cólicas, daquele barrigão do fim da gestação. Então essa é aquela fase que ela consegue comer melhor, que ela já sente o bebê mexer, que ela consegue fazer uma atividade física sem ter tanto problema. Então essa fase tem poucas intercorrências, mas podem acontecer. Por exemplo, desenvolver diabetes, pressão alta. Pode acontecer de ter um trabalho de parto prematuro, que é muito grave nessa fase, pode romper a bolsa. Então, tem algumas intercorrências, mas elas são bem mais raras. E a gestante pode fazer alguma coisa para evitar as intercorrências nesse segundo trimestre, doutor? Olha, basicamente é cuidar da saúde, né? A gente tem que lembrar que algumas doenças dependem muito dos hábitos da paciente. Então, se ela estiver cuidando bem da saúde, se ela estiver praticando atividade física, se ela estiver fazendo o pré-natal correto, com os exames em dia para que a gente detecte caso apareça algum problema, ela tem uma chance menor de ter problemas. Mas é óbvio que tem coisa que não é culpa da paciente, tem coisa que acontece. Por isso é importante acompanhar. E já no terceiro trimestre ali, doutor, o que pode acontecer? Quanto mais chega no fim da gestação, mais chances podem acontecer de ter problemas relacionados com o nascimento, né? A placenta pode começar a falhar, a paciente pode desenvolver, aumenta o risco da pressão subir, aumenta o risco de algumas doenças descontrolarem. Por quê? Porque o bebê está muito grande, ele exige muito da mãe, tanto da parte cardíaca quanto dos nutrientes e vitaminas. Então, quanto mais passa a gestação, mais tem relação com intercorrências de nascimento. Então, pode haver descolamento de placenta, pode romper a bolsa, a barriga está muito grande, tem mais chance dela ter acidente, escorregar, cair e ter algum impacto nesse bebê. Então, as intercorrências do fim da gestação são doenças sistêmicas da mãe, como hipertensão diabética, e situações relacionadas ao bebê, trabalho de parto prematuro e situações específicas do parto. Então, assim, doutora, é mais perto do nascimento, então, né? Isso também pode contribuir para, de repente, acontecer um parto prematuro? Pode. A gente tem que lembrar que quanto mais perto da data provável de parto, mais chance tem do bebê nascer e menos chance dele ter intercorrência. Então, um bebê que nasce de 6 meses é muito mais grave do que o que nasce com 7, o que nasce com 8, etc. Então, vai chegando mais próximo, tem mais chance de ter um trabalho de parto prematuro. Mas a gente vai ficando mais tranquilo com o passar da gestação. Então, aumenta esse risco, mas em compensação, se ela estiver bem monitorada, também diminui o risco desse bebê ter algum problema. Doutor, é sobre a síndrome hipertensiva. O que pode ocorrer na gestação? Porque isso às vezes acontece também, né? A hipertensão na gestação ela tem algumas classificações que daria
umas 2 entrevistas aqui para a gente explicar, mas basicamente é uma situação que a pressão da gestante sobe. Isso é muito grave porque a gestação ela atrapalha a função cardíaca da mãe. Então isso pode levar a alguns problemas. Isso pode levar a mãe a um AVC, pode levar a mãe a uma convulsão, pode descolar essa placenta, levando a situações gravíssimas para esse bebê. Então, além de ser uma doença muito prevalente, uma das mais comuns, uma das que mais matam bebê e mãe na gestação, elas interferem diretamente nesse curso da doença. Então, é uma situação que requer muita atenção. A gente tenta, durante o pré-natal, identificar os pacientes que têm mais risco de desenvolver a pressão alta. E, de novo, quanto mais a gestação vai chegando ao fim, mais tem chance disso acontecer, pelo menos com menos chance de problema, né? Isso aí, doutor, tem como evitar também ter alguns cuidados especiais para não ter essa síndrome hipertensiva? Tem, né? Claro que tem algumas situações da hipertensão na gestação que são relacionadas com a placenta, é a falha da placenta em grudar no útero. Isso leva a uma hipertensão grave, que é a pré-eclâmpsia. Agora, tem algumas situações que são dependentes da mãe. Por exemplo, a paciente ganha muito peso na gestação, isso aumenta o risco da pressão subir. Paciente que não faz atividade física, aumenta esse risco. Essas situações podem ser evitadas pela mãe e a gente estimula, caso ela possa, né? A gente tem que avaliar a situação de cada mulher, mas ela cuidando dessa parte física e alimentar impacta positivamente para evitar até a pressão alta da gestação. Doutor, no começo da matéria ali, o senhor até comentou um pouquinho sobre a diabetes nas mães, né? A diabetes gestacional, ela pode ocorrer desde o início da gestação, no meio? Como que ocorre ali, doutor? Pode sim. O que a gente tem que lembrar é que geralmente são mulheres jovens que ficam grávidas. E geralmente quando você tem 20, 30, você não faz muito exame de sangue. Então o que acontece muitas vezes, que quando começa o pré-natal, às vezes tem anos que a mulher não faz exame. E aí a gente detecta uma glicemia alterada e descobre, às vezes a paciente já tinha diabetes e não sabia, né? É uma doença insidiosa, que demora muito para dar sintoma em alguns casos. Mas sim, pode ocorrer diabetes em qualquer fase da gestação. Lembrando que é mais comum no segundo trimestre, depois das 24 semanas, no 6º mês mais ou menos, aumenta muito essa chance, né? Então, pode ocorrer em todos os trimestres, mas principalmente ela se manifesta mais no segundo trimestre. Doutor, sobre as alterações do líquido amniótico, o que é isso? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente, porque isso acontece também ali durante a gestação. Pode acontecer. Né? O líquido amniótico é aquele líquido que envolve a bolsa, que envolve o bebê, né? Lembra que a bolsa, onde fica o bebê, é igual um balão, igual uma bexiga. E o líquido, ele cria esse espaço, porque o útero é um músculo, né? E se não tiver o líquido, ele amassa o bebê, literalmente. Então, o líquido, ele serve para expandir o útero e dar condição que o bebê cresça, os ossos, o corpinho, e ele tenha condições de ter um crescimento adequado. Algumas situações podem fazer com que esse líquido suma ou diminua muito, né? Por exemplo, alterações renais do bebê, doenças que fazem a placenta diminuir a sua função, e em situações como, por exemplo, a ruptura da bolsa. Igual eu disse, a bolsa é igual uma bexiga e ela pode estourar também. E quando ela estoura, esse líquido sai. Apesar do líquido ser produzido pelo xixi do bebê, não consegue criar o líquido ali e ele fica parado, porque ele vai escorrendo pela mulher. Então, acaba que isso pode impactar sim na gestação, além do risco de infecção. Então, tem várias coisas que podem alterar o líquido do bebê e é óbvio, o pré-natal de qualidade, o obstetra que acompanha, é que vai saber identificar e explicar, caso aconteça isso com a gestante, as principais causas de cada caso em específico. Né? Doutor, já as restrições do crescimento fetal, por que pode ocorrer isso e como tem como evitar também? Bom, então assim, o que é a restrição do crescimento? Palavra difícil, né? Basicamente, o bebê não cresce o que ele tem que esperar. O que a gente espera que ele cresça. Então, o bebê que era para ter, sei lá, 3,5 kg, ele está com 2,4 kg, 2,3 kg. Por quê? A placenta é um órgão que nutre o bebê, tanto com oxigênio quanto com alimento. As situações que fazem essa placenta diminuir essa nutrição e esse oxigênio para esse bebê, faz com que o bebê não cresça o esperado.
Então, qualquer doença que impacte na função da placenta pode fazer esse bebê crescer pouco. Por exemplo, a pressão alta. A pressão alta, ela é como se a gente pegasse uma mangueira e apertasse a ponta. O sangue, o líquido, o sangue, né, no caso, ele vai em menor quantidade, ele chega mais devagar. E isso faz com que o bebê sofra, né, não tenha o aporte necessário. Então, quando a hipertensão acontece, chega menos sangue, o bebê cresce menos. A diabetes é a glicose em excesso liberada no organismo. Glicemias muito altas, a glicemia é uma molécula muito grande e ela pode entupir a placenta, que também pode levar a uma restrição. As pessoas acham que diabetes gestacional só leva o bebê a ter um tamanho enorme, 4 quilos, 5 quilos. Não é isso. A diabetes crônica pode sim deixar esse bebê pequeno. Então, qualquer doença que impacte na placenta pode sim atrapalhar o crescimento do bebê. Doutor, e sobre essas infecções, né? Quais que podem prejudicar muito a gestação? Porque a gente falou de vários cuidados especiais aqui que tem que ter também acompanhamento. A gente sempre fala que isso é muito importante, o pré-natal, para ter esses cuidados, né? Isso. As infecções, na gestante tem uma particularidade que quase todas as infecções impactam ou aumentam o risco do parto ser prematuro. Então, infecções vaginais quaisquer, infecções urinárias, infecções no sangue, independente da localização, elas podem impactar para o trabalho de parto prematuro e afetar, obviamente, a saúde desse bebê. Então, durante o pré-natal, nós acompanhamos de perto e fazemos exames nos trimestres ou, se necessário, para tentar identificar alguma infecção e tratar assim que possível. Esse vídeo está tendo uma aula nessa tarde aqui, né? Muito interessante aí com o doutor Ramon. Mas, doutor, assim, o que a mulher ela deve fazer para evitar essas infecções? A gente sabe que tem todo o acompanhamento, elas conhecem lá o corpo dela e tal, mas o que elas podem fazer? Vamos colocar as duas principais infecções, que eu acho que abrange quase a totalidade dos casos, que é a infecção urinária e a infecção vaginal. Infecção urinária, a mulher já tem mais chance de ter infecção urinária. Então, tudo que ela fizer para evitar a infecção urinária ajuda. E mais hidratação, não ficar segurando xixi, ir mais ao banheiro, né? E as vaginais, a mulher produz mais secreção na gestação. E a secreção é um meio de cultura, né? Ter mais secreção aumenta a chance de dar mais infecção. Então, a higiene, trocar de roupa sempre que necessário, a higiene, principalmente a parte noturna, né? O uso de calcinha, o uso de evitar sabonete íntimo. Então, tem alguns cuidados que a gente explica para o paciente no pré-natal que impactam diretamente para diminuir essa chance de infecção, consequentemente, menos risco de parto prematuro. Então, gente, importante ter esses cuidados especiais aí durante a gestação. Doutor Ramon, muito obrigado. Gratidão por passar a tarde aqui com a gente, tirando as nossas dúvidas aí. Bom retorno para o consultório. Obrigado. Tá bom, e agora a gente vai para o intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho voltamos aí para falar sobre como proporcionar uma qualidade de vida para os pets, principalmente os pets idosos. Intervalo é rapidinho, eu já volto.